Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa na mira do trader. Naturalmente, ontem teve feriado, então eu transferi o programa para hoje, né? E de amanhã em diante seguimos com o radar normalmente. Convido a todos a se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo e participarem de forma ativa na área de comentários. A gente tem sempre dezenas de comentários a cada vídeo, né? Inclusive convido também para assistirem a virada que eu gravei e disponibilizei na sexta-feira, falando o que eu espero do momento atual do mercado, de uma forma mais resumida, falando especificamente do índice do mercado doméstico, né? E também, quem quiser ter contato comigo no período da manhã, eu distribuo gratuitamente o cenário, né? Você se inscrevendo aqui recebe direto no seu e-mail, em tempo real, quando eu faço o disparo para a minha base. Se cadastrou, já recebe a partir do dia seguinte, nós temos o processo automatizado. Ok? Hoje uma tarde fria aqui em São Paulo, dia 10 de julho de 2017. Acabei de ver que a França é a primeira finalista da Copa do Mundo 2018. Eu vos falo às 17 horas e 35 minutos. Pessoal, as criptomoedas forte baixa. Eu até comentava com um aluno ontem que pelo desenho do Bitcoin, essa possibilidade era admissível, né? Então vamos ver aí o que os gráficos têm para nos dizer. Poderia estar recuando para formar a segunda perna de um... Segunda perna é boa, né? O segundo ombro de um ombro cabeça-ombro invertido. Então, quando eu comentava com o aluno, o mercado estava mais ou menos aqui em 6.800 dólares, ele tinha escrito ali na área de comentários, eu falava, olha, se você observar aqui a simetria da figura, a gente pode considerar isso daqui como uma cabeça, um primeiro ombro, uma cabeça, um primeiro ombro, uma cabeça ou um fundo duplo, né? Isso daqui que eu estou circulando. E o primeiro ombro, ele estaria na região aqui de 6.108 dólares. Então é possível, por exemplo, não exatamente um mergulho até os 6.108, mas um mergulho para tornar isso aqui um pouco mais simétrico. Foi o que o mercado fez. Então é aquela história. É uma compra ultra arriscada, eu faria ali com 20, 25, 30% do meu lote nessa região. Não mais que isso, porque o mercado vem de baixa. E só o Bitcoin tem uma inclinação altista um pouco mais arriscada, diferente, por exemplo, das outras, né? Você olha o Bitcoin Cash, tem possibilidade dessa figura? Tem também, mas a gente teria que forçar um pouco mais, né? Aqui, né, não é exatamente um oco invertido. Talvez se a gente olhasse isoladamente o Bitcoin Cash, não falaria na figura, mas assim, eu acho que o Bitcoin subir e deve trazer um efeito nas outras criptos, mas está mais com cara de um topo duplo aqui com alvo nos 400, com alvo nos 650 dólares, para ser sincero aqui com vocês. No caso do Ethereum, já dá uma configuração de um topo duplo mais evidente, inclusive com rompimento falso, que fortalece a figura de baixa. A projeção ficaria em 405 dólares aqui. Mas para isso o mercado teria que permanecer abaixo de 450, né? Ele está levemente abaixo, né? Então não conseguiu manter-se acima da média de 21. Ele tinha tentado já algumas vezes anteriormente, então um padrão que se repete aqui, mostrando que a venda ainda está no comando. No caso do Ripple, também tentou superar a média de 21, não conseguiu, não houve êxito, deixou ali uma estrela cadente e veio caindo. O objetivo dessa queda, ele pode passar aqui por 45 centavos de dólar, num cenário de mais estresse, poderia tranquilamente vir em 42 ou 43 centavos, sempre dólares americanos.
Falar do petróleo, pessoal. Crude Oil, que é o petróleo WTI negociado em Nova York, mais especificamente na NYMEX, alta. O petróleo, podemos dizer que ele ainda está fazendo aqui uma correção no tempo, né? As sombras desses candles aqui tocaram o topo anterior, exatamente a 72,88. Claro que ele vem na região, né? E a média tem subido. Então, em algum momento os preços e a média se encontrarão. E aí a gente vai ver o real caminho do dólar. Pode ser um topo duplo? Pode, né? Pode ser um descanso para estourar um pivô, até um mastro-bandeira também, não? Então, por enquanto, segue no curtíssimo prazo com um viés ascendente. Falar do EWZ. Ontem nós tivemos o EWZ normalmente, né? Teve uma alta de aproximadamente 1%, suficiente para manter essa simetria aqui em desenvolvimento. É uma simetria que, na minha ótica, na minha interpretação, vai levar o EWZ a níveis bem acima dos atuais. E é interessante citar que o EWZ, depois de muitas semanas, ele opera sobre a média de 21. Né? A gente pode observar aqui. Há muito tempo que nós não tínhamos o EWZ de fato acima da média de 21. Então, foi rompida, hoje consolidada a movimentação, né? Então, isso reforça a minha visão altista, né? Eu acho que pelo menos até essa região aqui de 36,50, 36,60, até essa boca de gap eu veria o EWZ no intervalo de umas 2, 3 semanas aí. Lembrando que ela é inversamente proporcional ao dólar e hoje subiu de novo. Ok? Falar um pouco aqui da Bolsa de Xangai e do índice DAX, ambos em alta, né? Xangai subiu 0,44, o índice DAX subiu 0,53. No caso da Bolsa de Xangai, é a terceira alta seguida. Nós temos um sinal de fundo através de um martelo. Esse martelo foi confirmado, então a tendência seria de mais algum período aqui de repique, quem sabe até fechar esse gap que ficou aberto entre os dias 15 de junho e 19 de junho, né? No caso do índice DAX, né, que nada mais é do que a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, nós temos algo interessante, né? Provavelmente a nossa leitura estava correta de comprimento da figura na boca do gap. E uma vez que o mercado está acima desse eixo aqui do topo duplo, que pelo nosso entendimento foi cumprido, né, região de 12.540, 12.550, hoje fechou a 12.609. Então, acima desse eixo, o mercado alemão ganha força, está rompendo a média de 21 e deve seguir sua trajetória altista de forma moderada, passo a passo. Ok? Aí vamos às bolsas norte-americanas, né? Primeiro o Dow Jones. Aí na tela, Dow Jones uma sessão de alta. Ontem também o Dow Jones subiu muito bem, né? Aqui dia 9, foi feriado aqui no Brasil. Uma alta suficiente para romper e cruzar as médias para cima. Aí hoje nós temos um gap, talvez de fuga, né? Rompendo essa região importante de 24.860. E é isso, existe uma movimentação predominantemente altista, mesmo no Dow Jones, que das três bolsas é a mais fraca. S&P ontem alta, hoje também uma sequência de altas, né? Com bom volume, rompendo essa região aqui de 2.791, 2.790, deixando essa região para trás. Tem à frente o 2.802, cujo rompimento pode acelerar de forma importante o movimento ascendente. O índice Nasdaq, que naturalmente é o mais forte, né? A gente tem citado isso
nos últimos estudos. Esse gap foi fechado, médias cruzadas para cima, o índice Nasdaq acima de 2.637, que é o topo, né, a máxima histórica anterior, que outrora havia sido marcada no mês de março, e agora vem até a máxima histórica de fato mais recente, região de 7.807. Esse ponto tem tudo para ser testado e rompido e dar continuidade ao movimento de valorização por lá. Ok, então, vendo aqui, a gente sempre gosta de ver aqui um resumo, né? Para as bolsas americanas, então S&P 0,35 de alta, Dow Jones 0,58, Nasdaq 0,04. Essa foi a movimentação das bolsas americanas. Falando um pouco do mercado doméstico, né? Eu falava aos meus alunos que numa semana de forte alta, semana anterior, nós tivemos os estrangeiros comprando o índice futuro, eles saíram de 113.972 para 119.616. E eu acho que é válido a gente também observar a participação dos investidores. É claro que tem o delay, né? Nós temos o acumulado do dia 2 até o dia 5, então são 4 pregões aqui de julho. De sexta-feira nós não temos ainda. A gente vai ver que tem algo novo aqui. Então vamos ver. Planilha aqui abrindo. Lembrando que o mês de junho foi muito baixista, né, em relação à movimentação estrangeira. Quase 10 bi de volume na venda. Foi o pior semestre desde o primeiro semestre de 2008. Só que agora no mês de julho as coisas estão mais equilibradas, né? Então a gente tem 14 bilhões, 114 milhões 158 na compra e 114.198.046 na venda. É importante salientar que o volume é bom, né? Apesar de ser Copa do Mundo, essa coisa toda. Tem um pouquinho mais de venda do que de compra? Pô, tem, né? Só que assim, é bem diferente do que a gente tinha visto no mês de julho. Então, para as coisas mudarem, primeiramente elas têm que se equilibrarem, que seria o primeiro estágio, que é o que a gente está vendo nesse momento. Informações aqui do site da Bolsa. Ok? E aí vamos... A gente já fez criptomoedas, Xangai, DAX, as bolsas americanas, EWZ e petróleo. Vamos partir para o mercado doméstico, que já fechou inclusive. Hoje eu já vi gente fazendo drama, falando em queda de novo, só porque o mercado corrigiu 0,20, né? Então, os dramáticos, assim, aquele pessoal que choraminga, que, né? Eu não sei exatamente se seria o perfil para renda variável. O pessoal começou a falar em cenário de caos já, que o mercado vai mergulhar, que vai para 60 mil pontos. Eu não falei que vai cair. Na verdade, eu enxergo uma movimentação com retorno do volume, a mínima mais alta que das últimas sessões e a máxima mais alta em relação às últimas sessões. Então não vejo nada de diferente aqui. Inclusive, eu comentava que não iria romper de primeira a região de 75,075, que é a máxima da congestão do final do ano. E aqui eu tenho um ponto 75,340, que é este fundo aqui do mês de maio. Então, um movimento para mim normal. Eu vejo com bons olhos a retomada do volume acima da média, né? Se a gente olhar aqui o BOVA11 também não mudou nada, o mercado simplesmente acomodando, uma baixa de 0,14, fechou o gap, voltou um pouco, também não vejo nada de alteração. Pode inclusive cair mais, seria admissível um retorno até a média de 21, por exemplo, no mercado à vista ou no BOVA11, eu veria como oportunidade, né? E a mesma coisa aqui no índice. Deixa eu ver o ajuste do índice saiu. Na verdade ainda não, tinha ajustado 75,538, deve ter ajustado um 75,200. Então 75, os comprados devem ter perdido uns 300 e poucos pontos hoje, né? Então, sem alterações, o mercado pode até cair mais, não seria uma surpresa, eu veria como oportunidade. Ele tentou romper
o 75.515, que é esse fundo, a máxima da semana passada, quer dizer, não é uma barreira fácil, então a máxima mais alta dos últimos pregões, a mínima foi acima dos pregões da semana passada, então é um movimento normal. Quedas, no meu entendimento, no momento, elas são oportunidades, e para quem trabalha com gráfico intraday, simplesmente o mercado veio numa linha de tendência de alta. A perda pode gerar um pouco mais de estresse, mas aí quem está de fora eu vejo, repito, como oportunidade, né? Então, mas em princípio aqui veio num ponto de suporte normal, tal. Então, não estou dizendo que não vai cair no curto prazo, mas as quedas, como eu comentei, seriam oportunidades na minha visão. No caso aqui do dólar, nós comentávamos que existe um sinal, né? Surpreendendo pelo volume numa semana mais fraca, semana passada, especialmente quinta e sexta. É uma pinça de topo, é um engolfo. Hoje deu continuidade. Então o dólar talvez venha testar aqui essa... Seria ela uma linha de tendência de alta ou seria uma neckline de um ombro, cabeça, ombro, né? Algo que a gente veio comentando há algum tempo atrás, né? Teria este ombro, cabeça-ombro renascido ou algo do gênero? Não é possível, né? Tanto que você vê, por exemplo, ações atreladas ao dólar, né? Você vê aqui uma SUSB 3 caindo 4,73, por exemplo, né? A fibra em queda também, então. Não. Falando nisso, vamos falar dos destaques, né? Eu acho que hoje faz sentido falar da SUSB, né? E acho que faz sentido falar da CESP, né? Altas e baixas, importante. Então vamos colocá-las como destaque do dia. Então, SUSB 3. Assim, vender SUSB é algo que exige coragem, mas eu acho que a venda boa foi aqui. Eu falava para o pessoal que segue o canal, porque a venda boa é sempre quando sinaliza, na minha opinião, né? Porque quando sinaliza, você opera por assimetria. Eu prefiro, né? Eu me sinto mais confortável. Então houve aqui uma tempestade à vista, ou a nuvem negra. Agora, independente, se por exemplo o camarada tá líquido, né, e ele pede a minha leitura, o que eu tô enxergando para o mercado no momento, né? O que seria a minha visão? Eu acho que o mercado tem aqui uma cabeça, ele tem alguns ombros, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. A gente poderia fazer um círculo só resumindo essa região, né? Tem vários ombros aqui. Aqui também tem vários ombros e eu acho que é uma figura que favorece a queda. Por outro lado, se você for ver, a gente teria um suporte forte ainda em 41,78. Quer dizer, eu não faria essa venda em 41,70, mas naturalmente, se perder o 42,30, teria um pivô de baixa. Perdeu o 41,70, pega stop do pessoal mais corajoso. Então é uma configuração que favorece mais a venda do que a compra, na minha opinião. Lembrando que a ação tem bons fundamentos, aquela coisa toda, mas às vezes o mercado projeta algo futuro, inclusive a própria queda do dólar. Eu operaria a SUSB com o gráfico da SUSB aberto de um lado e o livro de ofertas do dólar de outro. A CESP, pessoal, a compra boa foi nos 15. Você fala, pô, professor, mas comprar nos 15 aqui é uma compra ousada, mas é assim que a gente trabalha, porque nesse mesmo dia houve um rompimento falso deste fundo, que é o 15,22. Né? Então ela deu compra no mesmo dia do rompimento falso aqui dos 15,22. Agora, aquela história, se eu fosse obrigado a decidir entre a compra e a venda, eu compraria, né? Uma simetria que favorece a alta, a tendência de alta, né? Rompimento falso, rompendo essa região, inclusive um retorno, por exemplo, a 17,15 poderia ser um alívio, aí o pessoal de curto prazo realizando lucro
para quem é swing trader comprar, é uma hipótese também 17,15 trabalhar esse ponto como suporte, né? Mas é uma situação favorável ao desenvolvimento da alta. Então, ela tem sido impactada aí por ventos positivos, né, dessa história da privatização. Só dar um ok para o meu grupo aqui, estamos passando uma informação. E, na verdade, muitas dessas situações vão aparecer aí favoravelmente e tal, mas aí grande história que o mercado tem muitos ativos descontados. Agora eu vou falar dos pedidos do YouTube, né? Os mesmos que eu tinha prometido na sexta-feira para hoje, no caso, né? Tietê 11, Petro 3, Ultrapar, FES e Rapt 4. Para amanhã fica Pomos e Minas, BRLM 3, Qualicorp e Light. Então vamos a Tietê 11 aqui na tela. Então a Tietê é uma ação de boa qualidade, como a grande maioria das ações aí ligadas ao setor de energia, só que elas vêm de uma tendência de alta bastante clara, de uma tendência de baixa, né, bastante clara. E o que a gente poderia traçar aqui para o papel, né? Talvez uma linha de tendência para que a gente possa se balizar no movimento um pouco mais amplo. Agora, como é que você trabalha com um papel desse? Você tem três formas. Comprar o rompimento da linha da LTB, que não é a minha praia. Eu não gosto de esperar o papel até aqui em cima para comprar, né? Uma compra interessante teria sido o rompimento falso de 9,65. Quem comprou foi muito bem. Agora você tem outras duas formas. Ou você compra o rompimento do pivô, que seria uma reversão de tendência se ela romper o 10,68. Que é esse ponto aqui, ou você compra risco comprando a ação na média de 21. Então, se eu fosse entrar em Tietê 11, eu compraria ela nessa região que ela está. Eu traçaria aqui FIBO, mesmo ciente dos riscos, eu prefiro assumir risco e pagar mais barato do que comprar o ativo e pagar nele mais caro. Ela está indo uma retração de 50% sobre a média de 21. Ok? Então seria o meu estilo, assim, um estilo mais arriscado, mas que convém depois de um ativo estar tão descontado. Aí a Petro 3 foi pedida também, já vou fazer a 13 e a 4. Vamos ver a 4 aqui primeiro. Hoje um pregão de queda. A ação deu um sinalzinho de topo no dia 5, está aqui de lado. Eu acho que ela deve entrar numa fase de maturação, talvez um retorno até a média 21 não muda em nada. O pivô que nós temos, as médias cruzadas, pode ser até uma correção no tempo para o ativo tomar fôlego. No caso da Petro 3, que entra como pedido do YouTube, feito semana passada, eu vejo uma situação igualmente interessante, né? No caso da Petro 3, nós temos esse suporte forte aqui no 19,64. Ele deve, juntamente com as médias, ajudar na sustentação do papel. Ela tem um pivô de alta rompido a 18,90 e tem um provável teste aqui de 23 no curto prazo, né, cujo rompimento projetaria aqui a boca do gap logo acima de 24. Né? Então eu acho que essa é a tendência para a ação. Mesmo que corrija um pouco, ela deve retomar as forças compradoras e trabalhar aí em território altista, né? Então, na minha visão, neste momento, correções quando ocorrerem, na minha opinião, são sinônimos de oportunidade. O auge, Ultrapar aqui. Mudei esse gráfico, acho que eu mudei esse gráfico quando eu gravei uma aula. Bom, o Ultrapar é um daqueles casos de ações de extrema qualidade, excelentes fundamentos que operam no mundo paralelo, descolada dos seus pares internacionais, descolada dos seus fundamentos e tal. Que tem aqui uma cunha de baixa. Lembra que a cunha de baixa, se for acionada, ela significa reversão de tendência. Existe um esboço de um ombro, cabeça a ombro invertido, então acho que a ação
está armando aí, preparando o movimento de virada, na minha opinião, extremamente atraente. Depois temos FESA e RAPT 4. FESA 4 aí que é Ferbasa. A Ferbasa era aquela história que eu contava. Quando ela vinha subindo, e ela estava aqui em cima, eu falava, pessoal, aqui para mim é venda, é realização de lucros, né? Então teria que esperar a ação corrigir aquela coisa para entrar comprando. E aí ela fez a correção. Não é o setor que mais me agrada no momento, mas a ação tem memória e ela deve entrar num território de recuperação. Talvez a gente pudesse traçar essa LTB. Eu acho que faria sentido. E acho que daria para traçar talvez uma mais curta também. Não faz sentido esse meu estudo, né? Eu acho que a ação ela veio numa região de suporte, que é o 17,67 aqui. Como muitas ações, fez um rompimento falso de fundo. Fez um topo duplo. E o topo duplo ela cumpriu aqui perto dos 20. Mas eu acho que se corrigir a oportunidade, se romper essa LTB e levar junto aqui o R$20,11, ela alimenta aí um movimento comprador. Então vejo uma inclinação altista. No caso de RAPT 4, Randon é a mesma coisa, né? Era ação uma das mais pedidas aqui. Então quando veio nos 10 aqui, na minha visão, era venda, ainda mais depois desses sinais aqui longe de média. E ela corrigiu até o ponto que nós falamos, que era a nossa projeção estimada, que era este fundo aqui perto dos R$6. Então ela veio, fez um fundo duplo aqui, né? Aqui tem o eixo aqui do fundo duplo, e na minha opinião é uma situação que oferece compra. Ok? Então vamos para os ativos. Só para não esquecer, eu vou convidá-los também para assistirem o Seja Bem-vindo à Bolsa, tá? Treinamento gratuito, muita gente já viu e gostou, o pessoal participa na área de comentários. Qualidade digital de som e imagem. Nós fizemos um trabalho muito profissional em estúdio, com edição. E é totalmente gratuito, é o primeiro passo, a porta de entradas na Bolsa de Valores. Ideal para investidores iniciantes ou de nível intermediário. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, assim como eu vou deixar do radar também. O do radar do cenário. Do cenário nada mais é que o nosso site, toptraders.com.br. Só que na página inicial você já consegue colocar seu nome, e-mail e receber a partir do dia seguinte. Então faltou a Vale, né? A Petro a gente já fez. Então deixando claro, pessoal, que a minha expectativa é por mais uma semana de alta. Ok? Acho que essa semana a gente pode subir aí mais uns 1.500 pontos. Então, falando aqui, por exemplo, do índice, né? O índice agora resolveu cair aqui no final. Que drama, né? O pessoal realiza lucro, o pessoal fala, o que eu comentei, pode cair mais um pouco, né? Tem muita gente aí que ficou assustado com o que saiu no final de semana, aí no finalzinho aqui derrubaram no leilão, tal. Até o leilão estava de 75,100. Oportunidade de compra na minha visão, né? Abaixo aqui de 74,720 é pivô de baixa. Então muita gente faz giro no final, né? Encerra no finalzinho para comprar no dia seguinte. Conseguiu encerrar abaixo do ajuste amanhã. O pessoal geralmente encerra um pouco antes do leilão, então quem geralmente faz isso deve ter encerrado no 75,100 e talvez amanhã consiga comprar mais barato. Você vê que o volume foi bem baixo aqui. Então eu acredito que o mercado essa semana ele venha na região aproximadamente aqui de 77 mil pontos. Hoje chegou a bater 76.200, né? Eu acho que 77, talvez 78 mil pontos, se amanhã for uma sessão positiva, é algo factível aí para a semana. Ok? E aí falar de Vale.
Vale e bancos, a gente já falou da Petro. A Vale, apesar do minério ter subido, os outros metais ainda não estão tão firmes. O cobre, por exemplo, caiu 13% mês passado. E o ponto da Vale é esse aqui, o 49,70 é o eixo do topo duplo que ela desenvolveu. Aí nós temos esse ponto aqui, que é onde ela aciona pivô, 50,10, ela acionou e hoje caiu um pouco para testar esse ponto, movimento de pullback, e aqui ela tem as médias. Como ela tem as médias e esses dois suportes, eu acredito que ela segure por aqui e faça um movimento de recuperação. No caso de BBS3, Banco do Brasil, o volume de hoje já foi bem maior do que o volume diário da semana passada. Mercado realizando lucros até 27,73. Eu acho que ela pode descer para formar aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, mas eu acho que ela não vem até o 27,73. Talvez no máximo aqui até a média de 21 na minha ótica, sendo, na minha visão, oportunidade. No caso de Bradesco, né, caiu 1,99. Ela tem uma região a ser vencida, que nós sabemos, que é o 28,22, que é o fundo de dezembro. Ela tentou 1, 2, 3 pela quarta vez, não conseguiu. Deve tomar fôlego aqui na região das médias e fazê-lo ao longo da semana. E por fim, Itube, né? Ela também tem um ponto importante a ser vencido. Lembrando que este fundo aqui de janeiro, a mínima foi 42,34, né? Juntamente com 42,45, que é este fundo, forma uma região de resistência importante para o papel. E teria que romper aqui para desenvolver um movimento francamente comprador. Como ela pagou dividendos, eu vou ajustar esses pontos aqui, ó. Aqui então ficou 37,24. Eu sei que tem muita gente que marca os gráficos assim como o meu. Este ponto aqui que acionou o pivô de alta é o 40,55. Para a gente atualizar aqui certinho. Então 40,55. E este daqui é o 40, vamos considerar aqui 42,44. Para arredondar, elas pagam dividendos com mais frequência nessas ações de banco. E esse ponto exatamente aqui seria 38. Deixa eu ver aqui, 38,96. 38,90 aqui vamos colocar. E aí os pontos ficam bem corretos ali, fidedignos. Esses mais acima eu vou apagá-los. Ok, pessoal? Então, eu não duvido que amanhã, pelo menos no início da sessão, exista correção. De uma forma geral, assim, para o mercado. E para mim, é sinônimo de oportunidade, porque o mercado tem pivôs acionados, figuras de alta ali. Então, não duvido que corrija, mas seria encarado como uma oportunidade. Então, vou deixar o link para vocês. Seja bem-vindo à Bolsa para o Cenário. E também peço que deixem o like, aí se inscrevam e compartilhem os estudos. Saúde e paz a todos, que tenhamos uma excelente semana, com muito sucesso, ótimas operações. E amanhã eu acho que entre Croácia e Inglaterra, na minha opinião, passa a Croácia. Eu acho que a Croácia ganha a Copa no domingo. Ok, pessoal? Meu muito obrigado, valeu e nos vemos amanhã no Radar, se Deus quiser.